Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Diante da realidade da vida, da maneira como nós vivemos, muitas vezes as situações que vivenciamos, elas nos conduzem. Se nós andamos em maturidade no conhecimento de Deus, nós andamos de uma maneira. Mas se somos imaturos, nós esquecemos sempre do que Deus fez. Isso é algo que é só nós? Não. Isso é da natureza humana. Por isso a maturidade é importante. O amadurecermos, o buscarmos o conhecimento de nosso Deus, compreendermos a sua vontade. Temos a situação, por exemplo, do povo de Israel junto com Moisés ao sair do Egito. Eles vivenciam o milagre do abrir do mar e deles passarem em terra seca. Mas, ao adentrar o deserto 3 dias depois, pela dificuldade de encontrar água, o que eles fazem? Esquecem dos milagres, esquecem do poder de Deus. E fazem o quê? Começam a reclamar de Moisés sobre a situação. Mas como isso pode acontecer? Isso é expressão de imaturidade. Essa passagem está lá em Êxodo 15, versículo 24, diz assim: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Ou seja, nós agimos diferente? Nem sempre. O que nos falta? Maturidade. Por quê? A gente vê o poder de Deus, vê o processo dele atuando, vê os milagres, vê as coisas acontecendo. Nos alegramos com tudo isso, como o povo de Israel ao sair do Egito. Mas alguns dias depois, nós já estamos reclamando de uma determinada situação. Nós nos encontramos diante de certas circunstâncias, em vez de descansarmos e colocarmos na mão de Deus, porque não temos o que fazer, ou nem podemos fazer nada, o que começamos a realizar? A reclamar. Começamos a reclamar da situação, a colocar como se Deus nada fizesse. Nós esquecemos de quem é Deus e do seu poder. Qual é a decorrência disso? Por que reclamamos tanto? Porque reclamamos da situação, reclamamos do que vivemos, das situações pelas quais passamos, por um simples motivo. Nos falta maturidade. Nos falta conhecimento do Pai e da sua vontade. Nos falta compreender o que Deus está fazendo, a sua maneira de operar e como nos conduz ao seu descanso. A gente precisa crescer. Precisamos conhecer o nosso Deus, conhecer da sua vontade. Isto é um processo, é isso que a gente precisa entender. Conhecer o Pai, conhecer da sua vontade é um processo. Não é algo que sai num piscar de olhos. E não é uma questão de 1 ano de leitura da Bíblia toda que nós vamos conhecer a Deus. Não, é um processo onde a gente vai lendo, conhecendo, aprendendo, lemos de novo, entendemos mais, buscamos o discernimento, pedimos por sabedoria, por discernimento, para andarmos na vontade de Deus. E então vamos compreendendo a maneira de Deus agir, compreendendo quem somos, o que recebemos de Deus, para que então, à medida que a gente caminhe e ao enfrentarmos as circunstâncias que sobrevêm a todo ser humano, nós possamos agir com maturidade e não começar a reclamar. Isso quer dizer que é simplesmente memória curta, é memória de criança, de falta de entendimento. Como se os pais não fossem fazer nada por ele. É normal? Sim, é normal. É correto continuarmos desse jeito? Não. Isto é que precisamos entender. Nós somos chamados para revelarmos Cristo ao mundo por meio de nossas vidas, para sermos responsáveis como pedras vivas do templo que Deus está construindo, por revelar o reino de Deus, por proclamar as virtudes de Deus neste mundo. E não é reclamando, não é revelando essa memória curta, não é vivermos fundamentados, vamos dizer assim, nas circunstâncias que a gente está passando, mas é vivermos fundamentados naquilo que são as promessas de Deus e na compreensão da nossa responsabilidade de revelar
o reino de Deus neste mundo. Que a gente possa crescer, que a gente possa amadurecer e compreender a vontade de Deus, para sermos instrumento de justiça e expressão de graça neste mundo, para a glória e louvor de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.